Fala pessoal, nós somos os Originais da Comédia, estamos aqui com uma série de conteúdos formativos aqui no Epicentro. Para você que gosta de informação, é aqui. Se você gosta de conteúdos formativos, é aqui, vem com a gente. E aqui o Originais da Comédia com esse nosso conteúdo de A Potência do Riso, que é o nome do meu curso. O meu curso se chama Potência do Riso. Marcelo, você é palhaço. Sim, Patrick. Mas aí você é que tipo de palhaço? Assim, é tipo Patati Patatá, o Carequinha, o Bingo, GK. o Bozo, GK. Não, é outros tipos. Tem uma variedade de palhaços. Compra um. Principalmente. Aliás, GK não é palhaço, assim, né, gente? Faz papel GK não é palhaço? Não é, faz papel de bobo, mas não é. O que é GK? É aquela menina que faz a coisa da farofa. Enfim, vamos falar sobre coisas importantes. Gente, a minha informação aqui, o meu conteúdo informativo é para falar um pouco sobre palhaçaria. Palhaço, né? Ele fez aqui essa piadinha aqui perguntando se é patati, patatá. Mas é porque as que, aliás, pessoas... são os gostosos sem maquiagem. Sem maquiagem, eles são muito... Fazem sorrir muito mais. Faz as pessoas ficarem muito mais felizes. Exatamente. Não, mas eles animam bastante as crianças. Mas eles são um tipo de palhaço, porque o palhaço e a palhaçaria, ela é uma coisa muito mais antiga, né? Muito mais ancestral do que... De onde? Eu poderia dizer, Patrick, eu nem vou te datar. Eu nem vou te datar, porque é uma coisa que remonta... Mas assim, é antes ou depois de 1200? De Jesus Cristo? Talvez. 1200. Cara, veio até antes de Jesus Cristo, né? Porque Mas é antigo, a palhaçaria é uma parada muito antiga. É uma parada muito antiga. É muito importante a gente ter a consciência que o palhaço, do jeito que a gente conhece hoje, né? Na atualidade, é bem diferente. Bem diferente não, é uma das coisas, né? É uma das vertentes. E aqui eu vou falar da palhaçaria a partir da marginalidade. Que é da onde o palhaço surge, esse palhaço que eu vou falar pra vocês. Os palhaços são marginais, é isso que você tá falando? Os palhaços são marginais porque o palhaço ele tem uma origem que ele é uma figura que ele sempre está colocado à margem de alguma forma, né? E aí ele tem alguns nomes ao longo da história. E um dos nomes que a gente sempre pensa assim é o clown, né? O clown. O clown, ele na etimologia da palavra... Etimologia é colonos, colode, que é o quê? A pessoa do quê? Do campo, o colonos, aquela pessoa... Então a pessoa do campo, a pessoa rural palhaça. Um rural, aquela pessoa rústica, no dia a dia, uma terra. E essa figura... Engraçado que no tempo presente, essa coisa de algumas pessoas do campo e palhaços, eu acho que está associado no Brasil de hoje. Não só nos dias de hoje, porque sim, ele vem, né? O palhaço ele tem essa coisa dessa trajetória, muito dessa figura do campo, do rústico, do pobre, do agro. Entendi. Do agro, aquele que taca a mão no campo, não do agropecuário. Que legal. Que a nossa tablet não está lutando. Mentira. Mas enfim, o palhaço ele tem esse lugar. E eu identifico que essa palhaçaria que vem desse lugar marginal, ele é muito interessante pra minha vida, como foi um momento. Você é palhaço. E como que você começou? Como é que foi? De onde que você tirou isso? É assim, você tava um dia em casa e falou assim, agora eu sou palhaço. Aí você foi lá, botou o nariz... Eu já sou um ator, eu já sou um cara já que sempre fiz comédia, né? Mas assim, uma coisa pra poder contar sobre a minha história e como o palhaço me toca e me atinge, eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Eu nasci nessa terra com uma pessoa extremamente tímida. Mas... Tímidos. Para você que é tímido e que quer fazer cursos de comédia, porque eu falo assim, cara, será que eu vou perder timidez? Sim, e o palhaço ele pode te ajudar bastante. Porque o palhaço, ele, por ser essa figura marginalizada, a gente trabalha já a presença da cena do artista a partir dessa marginalidade. Não entendi. Vou te explicar melhor. Beleza. Porque eu sei que você não entendeu. Não, sabe que eu sou daqueles... Eu sou aquele aluno que não pega rápido. Vamos lá. Você é aquela pessoa extremamente tímida, uma pessoa que tem dificuldade de lidar um pouco com as suas questões, assim, né? Com as suas vulnerabilidades, né? Com aquela coisa toda. Mas você é um artista. Vamos dizer que você quer ser um ator. Quando você é colocado em cena, a gente trabalha a vulnerabilidade do palhaço, porque o palhaço ele trabalha com o erro.
Ele trabalha com aquilo que é errado, né? Então, se você erra em cena, isso não é nenhum problema, né? O erro, na verdade, ele alimenta a tua cena. Então, quanto mais você mostra o teu erro, quanto mais você mostra a tua vulnerabilidade, isso é material. Então, você está associando vulnerabilidade à palhaçaria. Tem uma relação direta, então. Vulnerabilidade é a palavra-chave, assim. E não só isso, também a subjetividade. O palhaço, ele trabalha a subjetividade do artista. Porque o quê? O ator. O ator é aquela figura que todo mundo conhece, né? Ele chega ali, interpreta, ele age, ele pega o texto, ele decora, ele faz, chega em cena preparado, ele tem uma coisa prévia. O palhaço não. O que ele tem prévio são as suas emoções. Né? Quando você vai... Pô, é bonito, né? Eu achei. Porque quando você vai pra cena, você vai despreparado. Beleza, você vai ali preparado com um texto, roteiro e tal. O palhaço, ele vai completamente aberto, né, para aquele jogo. E é por isso que a gente fala que o jogo do palhaço, ele é completamente diferente de qualquer tipo de arte, né? Porque é uma arte que você lida completamente ali com o público de forma bem humana, de forma viva, né, de forma real com aquilo. Então, palhaços e personagens são coisas diferentes. Isso aí é outra coisa. Outra coisa. Não, isso aí é outra coisa. Veja bem. Veja bem, vou te falar, eu vou te dar aqui um apanhado aqui. Assim, eu tenho o palhaço como uma figura essencial para esse tipo de trabalho que a gente quer fazer, que é a comunicação, né? Porque a comunicação, ela trabalha com esse lugar direto com o público, de falar com as pessoas diretamente. Então, o palhaço, ele é uma base muito, muito boa para trabalhar fora do teatro. Só que, além disso, tem outras formas que, dentro dos nossos cursos, a gente trabalha, né? Que é o stand-up. Porque o stand-up também, ele trabalha com um lugar de você poder contar suas histórias, transitar, mas ele já não trabalha com a vulnerabilidade. Trabalha com o quê? Ele já trabalha com as suas histórias de observação. Você observa o teu mundo exterior, aquilo que está ao seu redor. O stand-up comedy, ele está mais protegido que o palhaço. O palhaço está mais vulnerável. O palhaço está mais vulnerável. Ele se coloca, né, mesmo em cena, assim. Ele não tem muito do que se proteger. E aí o palhaço, ele trabalha com uma coisa que é o ridículo. Né? Que o ridículo, normalmente a gente fala, o ridículo, o bobo, o idiota, né? Ele não é uma coisa ruim pro palhaço. Não, isso é uma coisa boa, né? Isso, na verdade, é o que o palhaço, a matéria-prima do palhaço. Então, todo mundo que puder acessar isso, o teu lugar que é bobo, que é idiota, que é errado e que pode, de alguma forma, brincar com isso é um caminho aberto para você poder se comunicar com o teu público. Entendi. Agora, Marcelo, então, dá para usar essas técnicas, dá para trazer o teatro para a vida, dá para trazer o palhaço para a vida da gente? Sim, o teatro, né, como eu falei, ele é um instrumento, né, muito bem organizado, porque ele trabalha, talvez a principal expressão humana, assim, né? Antes de qualquer linguagem, o teatro ele já existia, né? Falando aqui do palhaço como essa origem dessa figura, mas o teatro ele já existia como forma de expressão, né? A forma que as pessoas se organizavam em roda, né? Ali em volta de uma fogueira. Desde o teatro ritual mesmo, né? O teatro, ele é ritualístico, né? Então, eu penso que o teatro, como de forma no social, ele tem como ajudar você a se organizar socialmente, né? Porque o teatro porque todo mundo aqui, né? Nessa sala, a gente está agindo, atuando. Todo mundo aqui está teatralizando de uma forma, né? A gente está agindo, teatralizando. O ato de você estar aqui conversando comigo, a gente está fazendo teatro. Mas quando a gente leva isso para a cena e começa a trabalhar isso pensando sobre isso, que eu mover esse copo para cá, isso aqui é teatral e eu posso melhorar isso, imagina se você, dentro de um curso, você puder ficar repetindo essas técnicas até você sentir segurança para usar isso para a vida, por exemplo, né? Eu, Patrick, a gente tem essa coisa do palhaço. E uma das técnicas que a gente mais usa na vida, né, assim, é o charlatanismo, que é uma das técnicas do palhaço, uma das vertentes, que é aquele cara que vem para poder contar uma história, é um vendedor de pomada, é um vendedor de alguma coisa, ele promete uma coisa. E aí isso é uma ferramenta que o palhaço ele usa, né, que é a promessa. Vou prometer alguma coisa para você. Então, comunicação também é prometer uma coisa para alguém, né? E aí, quando você promete aquilo, enganando a pessoa, fazendo piada, fazendo brincadeira, levando a partir do humor, você é um fenômeno nessa terra, igreja! Você vai ser uma bomba. Perfeito. Assim, e o Patati Patatá? Não, tô brincando. Não, Patati Patatá. Que mais, Patrick, que a gente quer saber sobre palhaçaria? Então,
que a palhaçaria, ela, tipo, a gente estudou palhaçaria, mas eu vou deixar para você falar um pouco, tem uma coisa interessante que eu fico na cabeça, que assim, é como se, por exemplo, os palhaços do Brasil acabaram ganhando auditório. Então a gente tem essa não, todos eles. Todos os palhaços acabaram ganhando, todos eles. O Bozo, hein? O Bozo é uma figura interessante porque ele tem... Eu queria usar esse espaço aqui para falar dessa Mas galera. exatamente isso que eu ia falar, porque assim, o Bozo, ele é reflexo de uma trajetória, né, do palhaço no Brasil e no mundo, também na TV, né, cara? Na TV, dos palhaços de auditório. Mas tem uma coisa antes disso. E assim, tem grupos, tem pessoas que assim, é quase um universo secreto, assim. Sim, Quem são essas pessoas? Quem dá aula? Quem sabe? Tem grupo? Não tem grupo? Quem é essa galera que tá fazendo isso? Então, a palhaçaria, ela tem uma coisa de ser muito forte na Europa, né? E aí a gente pode citar aqui alguns países que a gente conhece como a Itália, como os palhaços italianos, os palhaços franceses, né? Tem os palhaços da Espanha, né? Que trabalham muito com essa coisa da verborragia, da palavra, né? E também tem os palhaços também da América do Sul, argentino, chileno também, que tem essa coisa do texto, da palavra, que é uma característica muito da América Latina. Nós, brasileiros, somos muito influenciados por essa coisa da palavra, né? Por isso que a gente normalmente vê muito os comediantes com essa coisa da palavra. E aqui no Brasil, essa organização, ela surge muito a partir de um momento, acho que dos anos 90, né, quando vem uma galera estudar a palhaçaria que vai para a Europa, e aí traz esse estilo de palhaço que é a cara branca, né, que é um estilo de palhaço muito francês, e aqui no Brasil ele se organiza, né, esses estilos de palhaço que... Então não é uma regra a cara branca, ou não é uma regra o nariz? Não é uma regra, porque o palhaço ele aparece em vários momentos da história. Então o palhaço ele tá tanto numa tribo indígena, né, em Tocantins, quanto tá, né, numa lona de circo, ou tá na rua, né, fazendo aquele teatro de rua. Então, por exemplo, assim, né, existe uma cultura muito grande de teatro de rua, né, nos países da Europa, também na Argentina, né, tem um palhaço muito conhecido, né, que é um trabalho nosso, né, meu e do Patrick, que é o Tchacovati. É um palhaço que é argentino e que ele trabalha há 20 e poucos anos só de rua. E aí, para você trabalhar de rua, você precisa criar um método, né, um método de trabalho, que é aquele método de trabalho se repete todas as vezes que você vai se apresentar. Então, o palhaço ele tem uma coisa de organização em várias épocas da história. E até hoje, né, assim, a gente, quando foi estudar palhaçaria, a gente teve muita dificuldade de achar um tipo de palhaço, por exemplo. Porque a gente... tivesse a ver com você. Tivesse a ver com a nossa história, com a nossa coisa, né? Então, a gente foi pegando uma colagem de estilo de palhaço, né? Então, a gente foi pegando esse palhaço charlatão, que é o da rua. A gente pegou um pouco do bufão, que é aquele palhaço lá da Idade Média, que é aquele cara que fala dos defeitos, do defeito do corpo, né? Então, assim, a gente lida com esse lugar mesmo do defeito mesmo e tal. E aí, existem vários estilos de comédia da palhaçaria que ao longo do tempo dá pra você ir colando, né? Existe esses estilos de palhaço da Itália, né? Que é a comédia dell'arte. E aí da comédia dell'arte são esses contadores de história, que ia pra uma feira contar história, usava as máscaras. E aí cada máscara representa um tipo de arquétipo da sociedade. Sim. Seja um ladrão, seja uma pessoa... um patrão, seja um trabalhador. Todos esses estilos de pessoas existem na sociedade e são organizados na comédia, porque são esses caras da comédia, né, que atravessam o tempo da história, né? Toda a sociedade existe aquele bobo, aquele bobão, aquele que vai fazer rir. Ele é um tipo da comédia muito antigo, né? Que é esse Zane, que é essa figura que é o bobo, né? Que todo mundo identifica, todo mundo tem um bobo na família, né? A gente aqui é o bobo da família. Chegou o bobo da família. É o Coringa, é né? O Coringa. Joker. Exatamente. E aí é isso, né? Aí ao longo do tempo tem todos esses estilos de palhaço que aí, hoje, né, a gente chegou nesse estilo nosso, trabalhando essa marginalidade nossa. A gente tem um estilo de comédia, de humor, né, que é bem trabalhado no Originais da Comédia, inclusive, que é uma comédia mais agressiva mesmo, né? Que é uma comédia de ataque, mas ao mesmo tempo a gente mostra a nossa vulnerabilidade. Ao mesmo tempo a gente mostra as nossas fraquezas. E esse palhaço no Brasil, como é que você...
É uma pergunta boa, né? Uma palhaça no Brasil. É, uma palhaça no Brasil. Cara, palhaço no Brasil, assim, eu acho que quando a gente fala de palhaço no Brasil, a gente... Eu penso no Patati Patatá. São os maiores, Eu né? não tenho... Cara, quando eu falo de... Assim, a gente fala, assim, pensa, né? A gente pensa muito nos Trapalhões, né? Porque ali nos Trapalhões tem essa figura bem... Essas 4 pessoas São clowns muito distintos. muito né? distintos e que, pô, que cumpre muito um papel ali que a comédia apresenta, né? Tem ali o Didi, que é o mais bobo de todos, né? Que é aquele que é o que faz a figura do bobão, que na comédia tem um nome. O Didi tem mais aquele tipo Joker que a gente estava falando, assim, mais clássico, né? Ele é bem clássico, ele tem um Chaplin ali nele, né? É. E ele é protagonista. 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 Ele é o cara que puxa ali o chefe da trupe. E aí tem também ali o Dedé, que faz que na comédia, o Didi é o Augusto, né? Nessa coisa da palhaçaria mundial. Tem ali o Dedé, que é o Escada, que é um branco, que é aquele que é um pouquinho mais sério, mas também e tenta organizar ali a trupe. Tem o Zacarias também, que é um outro tipo de Augusto, que ele tem aquela característica dele, que é o cômico. E que tem é a engraçado. ingenuidade também. Tem uma ingenuidade, tem uma coisa, pureza, uma né? pureza nele ali, aquele humor bem puro, e aí brinca com aquelas coisas mesmo de bem infantil, mais né? infantil, Bem é. infantil. O tipo é muito mais infantil, por exemplo, do que do Didi, né? Sim. E deixando aqui por último o melhor de todos, né? Que O grande, né? O grande, né? grande. Que aí a gente vai falar aqui de palhaçaria no Antônio Brasil. Carlos. Antônio Carlos, o nosso querido Mussum, que é um Augustão, um comediante humor popular, que mostra mesmo assim como que a malandragem do homem preto, a graça do homem preto, da figura desse homem preto ali é o que é a base talvez dessa comédia carioca brasileira. Assim. O som ele sintetiza, né, essa parada do samba, da rua. Ele tem o corpo de dança também, né? Ele tem aspecto musical, né? Então ele é muita influência pra gente por conta disso também, né? Sim, e aí é isso. Aí no Brasil a gente pode falar de vários outros trupes e grupos, né? O Brasil tem uma história de palhaçaria de circo muito forte, né? De histórias, de famílias, existem muitas famílias de circo que persistem, né, viver, né, do palhaço, mas o palhaço mesmo, assim, que a gente conhece midiático e que conseguiu de alguma forma ir pro business, show business é o Mussum, né? E o Mussum não só palhaço, como a palhaçaria também, ela influencia a comédia, que é um personagem totalmente afetado pela palhaçaria, porque tem uma coisa da graça, da bobeira, até uma certa inocência, mas uma malandragem. É como também o personagem Mussum se mistura mesmo com o palhaço, mas ainda assim é uma coisa do personagem, porque é interessante quando a gente, depois de muito tempo, enfim, era criança quando eu via Mussum, e via entrevista, né? Você vê a entrevista do ator ali, a entrevista do ator não é o personagem. Então, assim, esse descolamento personagem, pessoa, assim, é interessante, porque você vê toda a galhofa de um palhaço montada dentro de um personagem. É muito complexo. O Mussum, eu acho o personagem Mussum, ele é de uma complexidade muito grande, assim. Isso é um dos maiores, porque você consegue te extrair o melhor do estereótipo, né? Do preto, do favelado, da mangueira, do carioca. E tem uma coisa que acho que é a principal característica também do palhaço que todos esses caras dos Trapalhões têm é aquilo. Todos eles usam uma máscara, né? Apesar de eles não estarem usando o nariz, né? Porque o palhaço tem essa característica do nariz vermelho, mas nenhum deles está usando, então mostra aí que o palhaço já rompeu com essa coisa do nariz. E aí os três usam aquela máscara pra jogar. O Mussum só viveu daquele personagem, Didi também, né? O Zacarias também. Então, assim, são personagens que os caras vivem a vida toda, só ativam pra poder brincar, pra poder... E o Dedé também. E o Dedé, que a gente também tem essa importância, cara, que apesar, né, o Escada tem essa... o mais engraçado, mas o Dedé, sempre importante. O Dedé, assim, dentro da comédia, da galera que fala palhaçaria, o Dedé é um dos maiores escadas da história do Brasil, assim. O Dedé porque assim, é interessantíssimo, porque pro Didi estar onde ele tá, de fato, o Dedé precisa levantar essa bola. Não existe Didi sem Dedé.
Isso aí, a gente pode ver. Cara, eu fiquei pensando, será que é verdade? Eu acho que sim. Será? Eu acho que sim, cara. É um exercício mental, assim, de fazer essa... Cara, eu não sei se diz essa. Mas é nada assim você. Mas é interessante sobre comunicação, sobre o Dedé, que assim, pra quem tá se comunicando é interessantíssimo, porque em alguns momentos, de fato, você vai ter a bola sendo levantada pra você. E em outros momentos você vai ter que levantar a bola pra alguém. Então, assim, sobre comunicação, é interessantíssimo pensar nessa figura do escada e do protagonista. Então, que é assim, o escada ele vai levantar essa bola, cara. Então o outro vai cortar. Então, acho que pra quem tá querendo falar e tal, assim, é interessante também pensar nisso, né? Sim. Não, total. É aquela coisa, né? O escada tem essa coisa de escutar e de levantar da melhor forma. Então, é isso, né? A comunicação é escuta o tempo todo. Então, assim, se você puder ser essa pessoa que vai escutar e no melhor momento vai levantar a bola para alguém fazer o gol, é isso. Você entendeu um pouco de comunicação na comédia, né? É isso aí. Esse foi o nosso conteúdo sobre palhaçaria. Sobre palhaçaria, a potência do riso.